Oi, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou. Estamos dando início ao bate-papo com Jorge Damasceno, que vai completar nosso quadro História e Literatura, e vocês devem se lembrar que nós discutimos Gabriel Garcia Marques. E a obra que ele escolheu para nós discutirmos é O Outono do Patriarca. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jorge Damasceno. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Maurício e demais assistentes e audientes. Para nós começarmos bem, José Jorge, por que você escolheu O Outono do Patriarca? Rapaz, o impacto do livro, né? Você já pega a obra pensando no impacto do seu título, né? Como os nossos editores sempre chamam a atenção, inclusive os nossos orientadores de mestrado e de doutorado sempre nos chamam a atenção com relação ao título que a gente vai dar ao nosso arrazoado, né? A nossa dissertação, a nossa tese. O meu orientador de mestrado, o velho Bira Gordo, falecido, né? Mas... Gordo é sobrenome, não? Hã? Esse é Gordo que você falou? É, Bira Gordo. Ele, assim mesmo, ele se apresentava. Ah, é? Todo mundo chamava ele. Ele tinha cerca de 150 quilos. Que isso, rapaz? O Biratã Castro de Araújo, mais conhecido na UFBA como Bira Gordo. Com 150 quilos sobra espaço para fazer alguma coisa? Rapaz, uma vez ele me levou no Instituto de Cegos num gol, né? Mal eu consegui ficar no banco do carona, mas tudo bem. Por que você não foi para o banco de trás? Seria pior, né? Porque ele, além de gordo, é grande. Era grandão. Aí, e ele, por ocasião da dissertação, ele me chamou a atenção para o título que eu deveria dar à dissertação. Foi ele que teve a ideia de A Cuia e a Bengala. Ah, foi? Foi. Então, para ele, aquilo seria como que chamaria a atenção de quem visse, né? Sei. Exatamente chamaria. Então, é o caso do Outono do Patriarca, quer dizer, de mais a mais, tem a ideia de uma espécie de confraria, né? Formada pelo Gabriel Garcia Marques, pelo Vargas Llosa, pelo Cortázar, uma turminha, uns 4 ou 5, o pessoal dizia que eram os líderes do chamado boom literário, né? Latino-americano. E há uma troca de correspondência entre eles, que em algum momento eles acertaram escrever, cada um, uma obra que apontasse um ditador, seu país. O Roa Bastos escreveu sobre Francia, né? El Supremo. Muito bom, por sinal, hein? Supremo. O Vargas Llosa escreve sobre o Rafael Trujillo, La Festa del Chivo. La Fiesta del Chivo. Né? Enfim, e o Gabriel escreve sobre o Outono do Patriarca. Só que aí a gente fica perguntando, o tempo todo, durante toda a leitura, a gente fica perguntando quem seria este patriarca. E, aliás, ele não localiza nem o país, você desconfia que é na América Central.
ele deixa a impressão de que as coisas se dão no Caribe. No Caribe. Em algum ponto do Caribe, né? É. Em algum ponto. Aquela Michele Cobra, né? Aquela dissertação. Aquela dissertação. Você leu ela toda? Li toda. Muito interessante a dissertação dela, né? Interessante, é. Ela tem um doutorado que ela fala que ela vai colocar outros autores. Vou te mudar. Isso. E ela, segundo uma autora que ela, em alguns pontos, até discorda, eles chegam a apontar a República Dominicana, né? Ou a Martinica, enfim. Então, mas eu acho que não dá para apontar ninguém, não. Não dá. Até porque ali, no trono do patriarca, você tem anos, para não dizer séculos, de história que ele mistura. Ele, na verdade, mistura. Ele pega a América Latina e desnuda, né? Desnuda a América Latina. Então, o interessante é que você vê todos os países latino-americanos, inclusive el nuestro, dentro daquela... El hijo de Portugal. El hijo de Portugal? Hijo bastardo. Né? Ali, retratado ali. Né? A impressão que me dá é o seguinte: quanto mais você conhece a América Latina, mais você entenderia o Outono do Patriarca, porque você entenderia as referências que ele está fazendo. Sim. Né? Ele não nomeia ninguém, você não identifica, mas ele vai pegando. Por exemplo, aquele gosto pelas menininhas é do Trujillo. Isso. Exato. Eu sei disso cada festa do bode. Na verdade, as manias sexuais todas são do Trujillo. Lembre que tem uma que eu lembro que na festa do bode, né, Trujillo saiu com todo o séquito atrás de uma mulher de um dos seus sequazes, né? E quando lá chegou, ela queixou-se que estava menstruada e não ia poder servi-lo. Ele não, como é que chama? Ele não prosseguiu no intento, deu meia volta. Já o patriarca não, jogou para, né? Pegou um caso igualzinho, uma serva que disse que estava na mesma situação, mas ele não considerou. Então, as manias sexuais são todas do Trujillo. Né? E você vê o seguinte, aquela tentativa dele de canonizar a mãe, aquilo ali vai lembrar o Perón tentando canonizar a Evita, né? E me lembrou, e aí aquele caso da mãe me lembrou Gabriel Heliodoro, do Érico Veríssimo. Mas só que o Gabriel Heliodoro... exatamente. Lembrou, né? Que também vai inventar um ditador de um país imaginário, né? E, aliás, é bom que se diga, o Érico Veríssimo escreveu muito antes do 58, 59. Isso. Né? E talvez o Marx tenha até tido contato com esse livro, né? É possível, por que não? Né? Pois é. Agora, só que o Érico Veríssimo foi direto, né? Ele ia na veia logo. Não tinha o Carrera, né? O compadre Carrera, que como é que chama isso? Gratidão pelos bons serviços prestados, manda o bastardo para ser embaixador nos Estados Unidos, né? Não, por exemplo, nessa do Érico Veríssimo, tem uma coisa muito interessante, que isso aí eu nunca vi ninguém fazer, cara. O camarada fez um atentado contra o Gabriel Heliodoro. Por quê? Porque ele era corneado pelo Gabriel Heliodoro. E aí ele pegou o Gabriel Heliodoro com outra mulher que não fosse a dele. Ele ficou irritado. Irritou, exatamente. Foi mesmo. Que pegue minha mulher, mas trair minha mulher, não.
Exatamente. Eu lembro disso. Tentou matar o cara, foi uma desgraça. Foi, né? E a bala ficou na escada. O cara tão ruim de tiro. quanto era de tiro, né? Você vê o seguinte, tanto o Érico Veríssimo e principalmente o Gabriel Garcia Marques, ele caricaturizou os ditadores latino-americanos, sim, botou lá embaixo, né? Botou lá embaixo. E aí você tem ali o Perón, você tem ali o Vargas, você tem ali o Fulgêncio Batista, você tem todo mundo ali, gente. Você tem Facundo, que alguém chamou, como é o nome dele? Ora, o que inspira Facundo? Shit. Aquele argentino, gente. Qual? O que inspira Facundo. Ai. Ah, já esqueci, eu sei. Eu sei. Esqueci. O Rosas. O Rosas, né? Rosas. O Rosas, entendeu? Colombo, como é o nome dele? O Las Casas não. Ora. Ele pegou todo mundo, cara. Aquele cara que colonizou o México, né? Enfim. Pizarro? O Pizarro pegou todo mundo, gente. Não, ele fez uma salada. Ele fez. E aí, por isso que ele diz assim, que o cara tem entre 107 e 232 anos. Pois é. Agora, ali tem uma confusão desgraçada. Quando, por exemplo, eu vi isso em algum lugar também, em outra obra, que eu não sei qual, o rapto da noviça, né? Quer dizer, botou todo mundo para desfilar nua na frente dele, porque na hora de expulsar os católicos, né? Né? Lembra o quê? A Pombal, expulsando os jesuítas, né? Isso. Pombal aqui, Pombal em Portugal, mas o José. Espanha também fez isso. A Espanha também fez essa expulsão dos jesuítas dos domínios da Nova Espanha, né? O Pombal iniciou o negócio, aí a Espanha seguiu, e a pressão deles foi tão grande que a Igreja Católica vai tirar vai eliminar os jesuítas. Eles só vão voltar em 1814. Mas durante esse período, a Igreja Católica também fez esse mesmo processo que Portugal fez, de expulsar os jesuítas. Isso. E não, o próprio Vaticano vai colocar fora da lei os jesuítas. Eles só exatamente por conta do prejuízo que eles sofrem, né? Porque Portugal e Espanha, eles não se limitam a expulsar os jesuítas, mas eles confiscam claro, patrimônio, né? Então, isso para o Vaticano é um prejuízo incalculável. Só que a acusação do Pombal é que o Pombal é uma pessoa incrível. Ele vai combater a Inquisição, mas antes de combater a Inquisição, ele vai botar um jesuíta para ser queimado pela Inquisição, que até andou pelo Brasil, o Gabriel Malagrida. Isso. Né? O Gabriel Malagrida era um Savonarola da vida, um explosivo, não sei o quê. E ele vai... Quando ele queima o Malagrida, aí ele proíbe a Inquisição em Portugal. Pois é. Então, repare, quer dizer, repare que mistura, que traços históricos ele consegue deixar no tom do patriarca, né? E aí, não sei, eu não sei se foi em algum lugar, eu acho que provavelmente, isso eu já não vou afirmar com segurança, mas uma outra obra dele traz isso. Aquela
o rapto da Letícia, né? É, De volta, trazer de volta para. E aí, primeiro, elas são humilhadas ao ponto de passarem nuas na frente dele. Ele se detém na Letícia, mas não faz nada. Vai embora, vai todo mundo embora. E é que eu li em algum lugar que foi feito um troço desse. Uma freira foi resgatada de um convento dentro de um carregamento de laranjas. Agora eu não consigo lembrar, exatamente para casar com. Né? Aí eu não. o que você pode notar é que ele vai fazer essa salada toda, e aí entra de novo aquilo que a gente chamou de realismo fantástico. Realismo fantástico, isso. Porque as coisas que aconteciam ali, quer dizer, uma das coisas que você não pode garantir no romance é até que ponto o patriarca mandava. Até que ponto ele mandava. Por exemplo, quando ele diz que as pessoas estavam insatisfeitas com o ímpeto de Letícia, né? Você já consegue, e Letícia conseguindo fazer o que ninguém conseguiu fazer, quer dizer, ele casar, ele se bater, sabe? Ele assumir um filho, ele ceder, retornar à igreja, as coisas, né? A normalidade entre o país e o Vaticano, a devolução dos bens, enfim, todas aquelas coisas ali, ele já não. Quer dizer, acontecer, já está, ok, assim, tá, assim. Né? E o mais eu diria, mágico, realismo mágico, fora de lógica, gente, 60 cachorros. Massacraram ela. 60 cachorros. Aliás, deixa eu chamar a atenção daqueles que estão nos assistindo, que a gente está comentando o romance, é porque ele não tem aquilo que a gente chamaria classicamente de enredo. Enredo, exatamente. Ele tem um conjunto de enredos. Tem um conjunto E, como diz a turma hoje, você que lute para pegar cada fio de enredo daquele e conectar. Porque... a gente poderia, assim, usando a expressão dos linguistas, dizer que o romance dele é polifônico. E polissêmico. Isso. Porque você, às vezes, quem está narrando é o patriarca e, às vezes, não é. Às vezes, não é o patriarca que está narrando. Ali, esse é um outro problema. Eu tive a impressão, já no finalzinho do texto, eu fiquei com a impressão que era uma narradora, aquela menina que... Não, ela narrou. Pois é, mas a impressão que eu tive é que, pronto, lembra da festa del Tivo? Quem narra é Urânia. A narradora é Urânia, ou pelo menos a maior parte do tempo. Não, aí vamos comentar isso depois. Parte dela, ela narra. Mas aí, pois é, mas só que ali está claro. O Vargas Llosa diz logo, né? Logo o Vargas Llosa é mais claro. Aqui a gente fica perdido um pouco perguntando quem, afinal, é o narrador. E no final do texto... Não tem narrador. Não tem. No final do texto, eu fiquei com a impressão que era a menina. Mas ela narra a parte dela. Aquela parte dela... ela a parte dela. Mas aí que está. A impressão que deixa é que ela, já idosa, já velha, está na comoção da descoberta do corpo naquelas condições de decomposição e tal, e de humilhação até, né?
humilhação, se lembrando, ou seja, a impressão que tenho, que eu fiquei em alguns momentos, é que tratava-se de uma memória de alguém. Eu não tive essa impressão, não. Eu tive. Eu realmente não tive. E eu tinha que tomar cuidado para saber, naquele momento, quem estava narrando. E, às vezes, se você não prestar atenção, você se perde e não sabe quem está narrando. Se perde. Às vezes são nós sentados todos à mesa. Nós quem, cara pálida? Nós quem? Né? Então, repare, e você falou de polifonia, de polissemia, e nós temos uma história, evidentemente que não linear, mas uma história multifacetada. Ali você tem, como a gente começou a dizer, você tem 500 anos, mais de 500 anos de América ali. Exatamente. Né? Desnudada, desfraldada, assim como se você fosse desenrolando um pergaminho, né? E olha, o fantástico dele chega a tal ponto que ele consegue vender o mar. Vender o mar, coisa estranha. E você vê o seguinte, como ele é o patriarca que vende o mar, né? E a venda do mar não é simplesmente vender o direito de uso do mar, não. O mar foi deslocado. Deslocado. E aí ele vender o mar do que ter fuzileiros. O desembarque de fuzileiros navais. Isso. Quem são fuzileiros? Quem são? Americanos. Norte-americanos. Né? Ele vai preferir vender o mar dele do que ter desembarque de fuzileiros americanos. Exatamente. Quer dizer, é uma crítica bastante impiedosa ao imperialismo americano. Exatamente, o tempo inteiro. Agora, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é, você usou esse livro com alunos. Por que você fez isso? Se esse livro é tão difícil assim, tão complicado... Não, o livro é difícil, Maurício, mas, repare, minha perspectiva, minha lógica era a seguinte: eu estou estudando História, estou fazendo um curso de graduação de História, e estou no terceiro semestre de 3, né, de História da América. Essa História da América do terceiro semestre chama-se História da América, História da América Latina no tempo presente. Eu parto do pressuposto que você, sendo um aluno razoável, não precisa ser um gênio, não precisa... E até porque a História da América o pessoal não faz com grande afinco, né? O pessoal faz porque tem que fazer, porque é do... principalmente licenciatura, né? Que você sabe que vai aplicar pouco em sala de aula no dia a dia. Mas se você é um aluno razoável, você vai conseguir entender no terceiro semestre o Outono do Patriarca, entender o suficiente para fazer uma resenha, porque você, teoricamente, teve contato com a história da América desde antes de nosso amigo Cristovinho, gente boa, Cristóvão Colombo. Né? E que, ao ler com o mínimo de atenção o Outono do Patriarca, aqueles nacos de história, como se diz hoje, né, que você aprendeu durante os 2 semestres anteriores, vão te permitir compreender, pelo menos, suficientemente para você escrever uma resenha à obra. Que minha ideia, quando eu coloco essas obras para resenhar, eu coloco as obras individualmente, tá? Eu não boto coletivamente por conta, por exemplo, eu não coloco a turma toda para ler uma única obra, exatamente por a gente já saber que há uma prática de um fazer e todo mundo botar seu nome, né? Uhum. A
Aí, de acordo com o tamanho da turma, e ultimamente as turmas têm sido pequenas, no máximo 20, mas eu já tive turma de 40, eu escolhia uma obra para cada um. Mas a ideia era, esta obra, a leitura dessa obra, da obra que você escolheu, que inclusive a escolha era sua. Eu não lhe impunha. Tome, Maurício, você vai ler O Outono do Patriarca. Tome, Damasceno, você vai ler 100 Anos de Solidão. Não havia essa imposição. Eu entregava uma lista e naquela lista você escolhia o livro que você queria ler. Tanto que teve uma menina, que hoje está terminando o mestrado, que ela leu e resenhou uma obra extremamente difícil, do Juan Rulfo. Pedro Páramo. Pedro Páramo. Eu fiquei encantado. A menina fez, e se apaixonou por Juan Rulfo. E ela conseguiu compreender perfeitamente o que queria o autor e o que queria o professor com a leitura da obra. Por isso que ela está terminando o mestrado. Ué. Não é à toa, né? É. Não é à toa. Então, agora, você falou um negócio aqui para mim, que você disse que o pessoal não dava muita atenção à história da América. Mas veja bem, o Brasil se sentia meio isolado mesmo, mas agora que a América Latina está entrando em foco, a história da América ganhou um pouco mais de repercussão no curso de graduação, você acha? Depende. Veja só, no eixo Minas, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, acho que também, acho que Paraná, tá, no eixo sul e sudeste, de Minas para baixo. Uhum. Vitória eu não conheço, as universidades do Espírito Santo eu não conheço. Mas tem gente, inclusive, a UNB tem. Bom, tem pesquisadores da área. Tem. São professores. Ou seja, eu sou professor de América de ousado, de atrevido, porque eu não pesquiso América. E o que é pior, tenho dever de lecionar as 3 Américas. Né? No eixo, na UF, na USP, cada América tem o seu especialista como professor. Isso enriquece demais a disciplina e eu acho que desperta mais o interesse. Tanto que tem, recentemente, 3 ou 4 doutorandos concluíram suas teses em América. Essa semana, o escrivinhador Rodrigo Viana, escrivinhador lá do Facebook, das redes sociais, ele se coloca como escrivinhador. Ele acaba de defender uma tese com a Stella Franco, na USP, né? Também relacionada à América. Então, as pesquisas e os estudos em América específicos na pós-graduação são muito fortes na UFMG, na UF, na UFRJ, na USP, etc. Aqui na Bahia, por exemplo, eu só conheço, não estou dizendo que só tem ela, aliás, 2. Eu só conheço 2 professores que pesquisaram especificamente a América. Um foi Cuba, mas relacionado à Revolução Cubana. É o professor Antônio Maurício Brito, quase seu xará. Uhum. E uma outra, que é a professora Yaci Maia, que pesquisou a América, também, me parece que também Cuba ou o Caribe, mas na perspectiva da escravidão. Tá. Então, e em geral, aí, por exemplo, quem é a professora de América, como é que a gente chama? Colonial, na USP? Gabriela Pellegrino, né? Gabriela Pellegrino é pesquisadora de América,
que, inclusive, recentemente defendeu livre docência, também com uma tese em América. Ou seja, existe alguns, mas não há. É o que eu pude notar também, procurando aqui, é que o pessoal da área de letras se interessa muito mais pelos escritores latino-americanos do que, de repente, a nossa área de história, não é? sim. Pouquíssimos. Quem trabalha com autores aqui na UNEB Alagoinhas, eu não posso nem falar que a UNEB é um emaranhado, né? Mas quem trabalha com autores, é quem trabalha com história e literatura, que no caso da América 3 eu faço isso. Mas o pessoal da UF, da USP, da UF eu já vi fazer isso também. Os programas deles. Né? Você pega os programas deles e percebe que eles também têm essa... Mas aí que está a questão. Me parece que os cursos de bacharelado em História, eles... Os alunos que fazem Américas fazem com um outro estímulo, que é o estímulo da pesquisa, de querer pesquisar, de querer entranhar-se na história da América enquanto investigador. No caso de licenciatura, que é o nosso caso aqui, os alunos fazem América na perspectiva de professor. Ora, eles sabem que no ensino fundamental 2, que é o nosso antigo glorioso ginásio, tinha a história da América. Só na 7ª série. Só. E era toda do ingresso pelo Estreito de Bering até Javier Milei. Tudo na 7ª série. Perfeitamente. Tudo na 7ª série. Você sabe uma coisa interessante? Que algumas pessoas que estão nos assistindo podem perguntar por que você pega um livro desse, do Gabriel Garcia Marques, que não é tão claro, e usa exatamente para dar a história da América. O que eu notei no meu tempo de professor de licenciatura é que o aluno entra para a história pensando que ele vai encontrar aquela história factual. Isso aconteceu no dia tal, no dia tal, no dia tal, no dia tal. E uma pessoa tal. E essa é a impressão que fica para muitas pessoas que nunca estudaram história. Uhum. Então, eu tenho alunos que... Tem um aluno que ele me disse o seguinte: bom, primeiro azar dele, primeira aula que ele teve no curso foi teoria da história comigo. Ele disse que ele quase que fechou a porta e foi embora. Porque ele tinha ido fazer, porque ele pensava em história grega e não sei o quê, né? E ele disse que ele ficou arrepiado quando eu fiz 2 perguntas para a turma. Primeiro, você sabe o que é passado? E eu comecei a provar que eles não sabiam o que é passado. E segundo, você acha que a história é uma ciência? Ele disse, não, eu vou embora daqui porque eu acho que eu estou no curso errado, não é bem isso que eu quero, não. Eu tive uma... Só dando uma interrompida para você continuar na pergunta. Não, eu tô só... Não, mas tá, depois eu continuo. Quando eu ingresso no curso de História nos idos de 1986, eu também tive o azar de a primeira aula ser precisamente Introdução ao Estudo da História. É um azar danado mesmo. Não, e o livro, aquele livrinho de Ciro,
É a história uma ciência? O livro chama-se Uma Introdução à História. Eu procurei no cepo e comprei esse livro para mim. Eu digo, eu tenho que ler esse livro para ver se hoje, quase doutor, eu consigo entender esse diabo desse livro. E olha que o Ciro não tem como característica ser difícil de ler, embora ele de vez em quando... História, sentido e narração não é um livro fácil de ler. Mas quando ele vai para a teoria... Uma história para quem chega do ensino médio... Não, para quem chega. É pau, velho. Você receber pelos peitos, pô, leve aí. Isso que eu estou te dizendo. E olha que o Ciro não é dos mais difíceis. Tem coisa pior. Então, é verdade que eu já havia desmistificado algumas coisas de história, né? No ensino médio. Aquela história de 1930, Getúlio Vargas, sabe? Aquilo já havia caído para mim. Né? Aquele conglomerado de nomes e datas, aquilo de alguma forma já havia caído para mim. Mas, só que eu nunca havia ouvido falar em Popper, não precisa nem falar de Karl Marx, né? Que esse... esse, né? Então, aí a gente cai... E eu ainda tive um outro detalhe, que todos os meus professores, exceto de filosofia e a de sociologia, o de filosofia era um pastor batista, e a de sociologia era uma à toa. Né? Essa é a expressão dela, porque alguém perguntou, a turma aqui, eu não assisti isso não, que eu ia dar uma bela de uma gargalhada. Mas foi num curso anterior, foi na turma anterior à minha, foi no curso de estudos sociais. Aí alguém perguntou a ela o que ela era, se ela cria em alguma coisa, se ela era cristã, se ela era... Ela disse que não, que ela era à toa, quer dizer, o feminino de ateu. E é bom, aliás, a gente já falou isso quando a gente conversou a primeira vez com você sobre essa de história, que o pessoal às vezes pensa que todo camarada de história é ateu. Isso, exatamente. Absolutamente, né? Absolutamente. E aí, não tem nada a ver. Todos os meus professores eram marxistas ortodoxos. Aquele marxista que diz o seguinte, todos os períodos têm que ser, ó senhor, modo de produção comum, asiático, feudal, capitalista, socialista. Ou segue essa ordem, ou... Aliás, é bom que a gente diga que nem o Marx era assim, né? Pois mas os marxistas ortodoxos, antes de qualquer coisa, eles não seguem Marx, né? Tem que começar. Pois é. E aí, pra você ter ideia, os meus professores eram tão marxistas ortodoxos que 2 ou 3 deles, isso em 86, 87, até 90, 2 ou 3 deles foram membros da VPR, do MR8. Tá. Né? Então, ou seja, eu vim saber da existência da Escola dos Análises já quase no final do curso, mas principalmente no mestrado. Então, Thompson, como é o nome dele? Eduardo Paulo. O Edward Thompson, nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. Não, nem pensar. Nem pensar. Quer dizer, eu não fiz graduação de História, então eu não sei te dizer, mas nem pensar. Nem pensar. Então, quer dizer, quando, cara... E outra coisa, o meu curso de América foi sofrível. Porque a gente, não sei porquê, acho que uma das nossas professoras estava programada, teve licença, alguma coisa. Sei que no semestre ela não pôde
E aí não tem, aí arranjaram uma de última hora, já para não perder o semestre, que todo o semestre de América 1, que seria pré-colombiano e colonial, foi feito com um glorioso livro do Henrique Peregali, A Europa que os europeus, a América que os europeus encontraram. Ah, Um livro que acho que não tem 100 páginas, que acho que é um paradidático. Se brincar, é um paradidático. é. Entendeu? Então, quer dizer, quando eu fui ser professor de América, eu, enquanto estudante, eu tive que me reinventar. E como percebi imediatamente. Aí tem uma outra questão, que é o próprio professor. Né? O professor não era especialista em América, nunca havia feito leituras mais aprofundadas de América, passou a fazê-lo por força da necessidade de dar a disciplina, e cada semestre uma leitura diferente, né? Porque... E aí eu precisei compor um curso que, ao menos, prendesse os alunos, o interesse, ou despertasse o interesse, etc, etc. Então, o que eu encontrei para fazer essa relação de interesse do aluno com a matéria e um pequeno respeito ao docente foi introduzir livros, e para a América 2, para a América pós-independência, eu tive mais sorte, né, que eu tive volume, uma produção maior, pelo menos eu tive acesso, não que não existisse, mas eu tive acesso a uma produção maior, uma produção literária maior. E foi aí que eu introduzi o Gabriel Garcia Marques, o Vargas Llosa, o Cabreira Infante, o Roa Bastos. Né? Eu não introduzi o Cortázar, porque eu não por exemplo, o Cortázar. o Cortázar é complicado. Isso é mais um detalhe. Eu não sabia que a tradução de um dos principais livros do Cortázar para o Brasil não me interessaria nunca. Jogo da Amarelinha. Um dia Aquilo ali não é impossível você lendo aquele material. Em história, não. Aquilo ali... Lendo aquele material do Gerald Martin, como diria Suassuna, Gerald Martin, sobre a narrativa latino-americana, é que eu vim descobrir que aquele livro do Cortázar, tão apreciado pela América Latina como um todo, teve essa tradução horrorosa aqui no Brasil. Uhum. Né? E aí eu acabei, eu vou depois, nas férias, antes de retornar à sala de aula, eu vou ler esse livro e vou introduzi-lo no meu cardápio. Né? Então, o Outono do Patriarca entra nessa onda, porque primeiro eu li 100 Anos de Solidão. Né? Li para para inseri-lo, até por conta da badalação, né? Um livro... Claro. Foi o livro que impulsionou a carreira do Garcia. A carreira dele. E agora, lendo lendo pela segunda vez, inclusive, Viver para Contar, Relato de um Náufrago, que é anterior. Né? Não é? O Crônica de uma Morte Anunciada só não saiu logo nos anos 50. E ninguém escreve ao Coronel também anterior. A mãe dele não deixou. Né? Uhum. Então, mas quem o projeta, mesmo, é 100 Anos de Solidão. Né? Agora, é interessante o seguinte, você vê o livro Outono do Patriarca, não chega
a 160 páginas, sei lá. 220 páginas. É um livro pequenininho, Michuruca, ele levou 7 anos. É isso de que 68 a atenção. 75. Ele bota lá embaixo, lá no finalzinho, ele bota 1968, 1975. 1975. Lembre que naquela conversa que ele teve com Vargas Llosa, aquele livro que você até me encaminhou, eles já falam disso. Ele já comenta, aquela conversa foi em 67, né? Foi, 67. É. E ele já fala que estava querendo escrever um livro sobre o ditador. Me parece que é o próprio Vargas Llosa que pergunta a ele, né? Quer dizer, ele já estava em projeto. Então, ideia. Ele precisa de largos 7 anos, 7 anos para escrever aquilo ali. E pensa o trabalho que... pensa o trabalho que não deve ter dado. Porque acho que o problema não é nem escrever. O problema é fazer sentido, né? O que você está escrevendo. É concatenar. Você vê, ele próprio deve ter tido dificuldades para construir a narrativa, porque é uma narrativa complexa. Quer dizer, veja, quando ele começa a se queixar com a mãe que ninguém gosta deles, o governo, o staff, né, toma providências para que isso se reverta. Né? Qual é a providência? Pagar o pessoal para... Lembra... por isso que eu digo, esses romances, e aí você falou do passado, são o passado no presente ou o presente no passado. Ou seja, não dá para você pegar um Outono do Patriarca e dizer o que é passado, o que é presente. Não dá. Porque ele mistura narração de tal maneira... narração, por exemplo, o livro é concluído e lançado em 1975. Aquele espanhol providencia um sistema fechado de TV para ele assistir o que ele quer assistir. Né? Em que é que eu pensei? No glorioso Jornal Nacional. Né? Que era a voz do Brasil da televisão. Era a voz do Brasil da televisão. Maurício, eu lembro que Alagoinhas era uma cidade... Hoje não, hoje está insuportável, porque a poluição sonora, o desrespeito ao silêncio, você não tem direito a ouvir só, sabe? Mas há 48 anos atrás, você andava na cidade, assim, qualquer hora, e tinha uma rua que a gente chamava Rua de Rico, né? Rua Marechal Deodoro, rua enorme, que hoje está toda comercial, mas à época era uma rua eminentemente residencial. O único logradouro que não era residencial era o Convento das Freiras e sua escola contígua. Que era residencial. Que era para fins... Mas a escola não, a escola era só de moças, meninas, até os anos 80 era só de meninas, e, lógico, só funcionava durante o dia. Então, à noite, a partir das 6h30, 7 da noite, era tudo muito calmo. Eu me lembro que você andava nos passeios, e eu disse que era uma rua de ricos, casas, apartamentos e tal. Os ricos de Alagoinhas moravam todos naquele entorno ali. E você ouvia aquela música de abertura do Jornal Nacional a pleno volume, gente.
Aqueles TVs grandes, né, aquelas caixonas que davam um som bonito, danado, né? Isso, Né? Você ouvia na rua, você ouvia com nitidez. E olha que eu sempre ouvi mal, meus ouvidos nunca foram bons. Ao contrário do que se diz do cego, né? Os meus ouvidos sempre foram avariados. Mas você conseguia ouvir o Cid Moreira, o Chapelin, dando as boas notícias. Notícia ruim só tinha fora. Era a guerra do Camboja, era... Você sabe, a Globo era tão manipuladora. Você vê o seguinte, imagina, em 1984, aquela coisa das diretas, as diretas já. O Brasil todo fervendo. E a Globo não deu uma notícia sobre as diretas. Uma! Não dizia absolutamente nada. Aí um dia... E olhe que seus artistas estavam todos lá. Isso. Ativamente. Das manifestações. Aí esse camarada eu conheci, ele sucedeu acho que o Cid Moreira, o Eliakim Araújo. Né? Sim. O Eliakim, eu conheci pessoalmente mesmo o Eliakim. O Eliakim, ele disse o seguinte, um dos dias mais felizes que ele teve na Globo foi quando a Globo não teve como escapar e aquela manifestação na Praça da Sé, lá em São Paulo, com mais de 1 milhão de pessoas, né? Ele disse o seguinte, que a Globo não teve como escapar e deu alguns segundos, mas falou das diretas. Ele disse que ele ficou feliz da vida quando a Globo eu já conheci o jornalista, ele na Manchete. Eu já o conheci na Manchete. Ele com a Leila Cordeiro, né? Que, inclusive, o Agildo, no Cabaré do Barato, o Agildo fazia uma sátira com eles dois, né? Era muito engraçado. Mas eu só os conheci na Manchete. Na Globo, não até porque eu nunca fui muito amante da Globo. E nos anos 80, então... Mas, enfim... Eu conheci o Eliakim porque ele era da Rádio Jornal do Brasil. Sim, E eu conheci lá, ele tinha um programa de entrevistas às 9 da manhã, né? Ele com o Marcos Reis, que era... Não confundir com o escritor Marcos Reis. Tinha um xará seu que tinha uma voz bonita, arretada. Maurício Figueiredo. Tinha. É Figueiredo mesmo? Eu não sei, você não me lembra. Eu me lembro dele. Eu devo estar confundindo com o Roberto Figueiredo, mas... Esse programa do Eliakim, eu fui mais de uma vez lá, na entrevista, entendeu? No tempo que eu era importante. Então, Maurício, aquela história da TV, para o patriarca assistir o que ele queria assistir, só me lembrou a Globo. O jornal... Aí... Você vê que isso aí deve ter acontecido na América Latina inteira. Toda. Claro, os ditadores sempre... Claro. Né? Claro. Lembre que 67, 68, 75, estávamos em com várias ditaduras. Várias ditaduras, civis e militares, né? Tinha do nosso querido Somoza. Tinha, o Somoza ainda estava lá. Ainda estava lá, tinha o Stroessner. Aliás, é uma declaração meio complicada. Você já pensou você dizer Somoza? Somoza se lascou. Mandaram ele para os ares em pleno Nova York. Mandaram ele para os ares em pleno Nova York. E aí, falando nisso, aquele atentado que mandou... Não, teve um que seria para a Patrícia e o filho, mas foi em plena garagem. Agora, repare que coisa interessante. A casa não sofreu nenhum abalo. Não. Né? A casa não sofreu nenhum abalo. E por aí vai. Quer dizer, você ainda contava com os Stroessner, ainda contava com os Marcos no Panamá. Né? Quem? Marcos.
Os Marcos. Aliás, Panamá. Panamá? Peraí. Não. Me lembro do Fernando Marcos na Filipinas. Hã? Na Filipinas. No Panamá, quem era o Não, ditador do Panamá? peraí. O Marco Rio? Não, Trujillo, mas não. Torrijos, que não era bem um ditador, era até meio progressista, né? Que foi quem negociou o canal do Panamá. Marcos era onde? Nas Filipinas. Hã? Filipinas. Ah, sim, é. Eu estou confundindo com Noriega. Ah, mas não é Noriega, do Panamá, é. Noriega. Que os Estados Unidos entrou lá e tirou ele à força de lá. Isso. Né? Levou ele à força. Já não interessava mais. Não interessava mais, exatamente. Né? Enfim, quer dizer, você tinha um caminhão deles espalhados por toda a América Latina, né? Você tinha o Baby Doc, o Papadoc, enfim. O Papadoc e o Baby Doc. E o Baby Doc. Então, quer dizer, repare que não tem como você localizar. Nesse período, tivemos 3, né? Tivemos o Costa e Silva, o Médici e o início de Geisel. Até o Castelo Branco. Castelo Branco. Quando Castelo ele... Branco Quando ele escreveu O Trono do Patriarca, já não era mais o Castelo Branco. Já não era mais. Então, quer dizer, é porque tivemos a Constituição de 67 e a emenda de 69, né? Enfim, a emenda número 1, que era uma... Então, era outra Constituição. Outra Constituição. Era a emenda número 1. Emendou tanto. E por aí vai. E aí você puxa para trás, aí você tem Trujillo, você tem Vargas, você tem Perón, você sabe? O cara do México, o México não era uma pessoa, mas era um partido, enfim. Então, aliás, eu adoro o nome do Partido do México. Aliás, é tão estranho quanto realismo mágico. Partido Revolucionário Institucional. Esse nome realmente é lindo. É digno de um realismo mágico. Digno de um realismo mágico. Então, quer dizer, não dá. Aí você vai puxando para trás, né? Você tem Domingos Sarmiento, você tem Francia, você tem Solano, você vai puxando para trás e não consegue encaixar em nenhum deles. Quer dizer, você não consegue encaixar todos eles em nenhum deles. Não. Né? Não consegue. Não consegue. Então, é uma obra assim, primorosa para você conhecer. E aí, tentando responder um pouco mais a sua pergunta, eu, na verdade, apostava na arguteza do aluno. Por quê? Porque quem escolhia... Porque se fosse eu que escolhesse, eu poderia pegar aquele aluno mais que eu percebesse que fosse mais interessado, que fosse mais arguto, que fosse mais... E, Maurício, resenha esse livro aqui e tal. Mas não, era Maurício mesmo quem escolhia. Uhum. E aí, quando o Maurício começava a ler, aí vinha pedir pinico, né? Professor, não dá para trocar, não. Agora não troca mais, não, se vire. Entendeu? Então, e outra coisa, eles tinham um mau hábito. Isso é que prejudicava, para mim, prejudicava demais. Eu fazia a distribuição das listas com os livros no início do semestre, na primeira semana de aula. As resenhas eram a última nota do semestre. Eles deixavam para ler o livro uma semana. Bom, claro. Mas isso é óbvio. Né? E os seus alunos ainda eram melhores, porque os meus liam com 3 dias de antecedência e tal. Mas livro não, eu passava texto. Eu só passava livro para seminário. Nunca passei livro para resenha. Eu passava porque não. Era o que ajudava eles. Claro que eu não dava 10, evidentemente, era 6. Porque os outros 4 eles tinham que se virar. Tinha outras coisas para eles fazerem para completar os 10. Né? Mas, em geral, era o que salvava eles, eram as resenhas. As boas resenhas. Porque tinha algumas resenhas que destruíam eles. Né? Uhum.
Mas, enfim, então, veja, minha ideia era que, ao ler livros como esses, 100 Anos de Solidão, Festa do Bode e tal, Três Tigres Tristes, Três tigres Tigres tristes, Tristes, do Cabreiro Infante, né? Gabriel Infante, É. eles A gente relacionassem, tem que dizer, o Cabreiro Infante é cubano. né? A ideia era que eles pelo menos tentassem relacionar com os textos lidos da coletânea do Bethel, ou né? Até hoje eu não sei se é Lisli ou o Lisli ou a Lisli Bethel. Até hoje eu não sei. É. Aliás, é isso que eu ia te colocar. O pessoal não pode pensar que você dava aula de história da América pelos livros de literatura. Eles eram complementos. Eles eram Né? complementos. Claro, Eles eram você tem que complementos. dar um livro, né, para ver se exatamente isso. Eles relacionam o que a literatura está dizendo. Exato. A ideia era Então, essa. há uma coisa que, infelizmente, também o nosso ensino faz, são o que eu chamaria de disciplinas estanques. Não, você vai ensinar filosofia, sociologia, história, cada um no seu quadrado. Cada um no seu bocado, exatamente. Ou seja, você não ensina os alunos que essas coisas se relacionam. Então, você aprende a trabalhar com disciplinas estanques. Então, quando você mistura história com literatura, dá um impacto estranho na cabeça do pessoal que está acostumado com disciplina estanque. Né? É uma coisa muito interessante isso. Uhum. E a gente aprende eu aprendi isso o tempo todo, que disciplina é de estanque. Quando eu tive no ensino médio, Exatamente. Exatamente. Eu tive professores que me mostraram, veja bem, no ensino médio, que me mostraram que as disciplinas não eram estanques. Comigo aconteceu um fato bastante interessante. Então, por exemplo, a professora de geografia ela mostrava tranquilamente como é que as coisas se relacionavam com a história, com não sei o quê. Blá, blá, blá. Quando eu vou fazer a faculdade de Ciências Sociais, rapaz, parecia que eu tinha voltado para o ginásio. E eu pensei assim, não, peraí, o meu ensino médio era melhor que essa porcaria aqui. Então você vê como é que às vezes, a dificuldade que tem. Então, se aparece um professor que vai pegar história e bota literatura no meio, causa um certo estranhamento na cabeça das pessoas. Uhum. Maurício, eu passei aí na câmera, depois pede os meninos para enquadrar. Eu passei na câmera o livro, o primeiro volume do Bethel, História da América Latina Colonial. História da América Colonial. História da América, isso, eu sei. Eu passei aí na câmera o primeiro volume e pede aos meninos para enquadrar. Na verdade, Maurício, eu sempre trabalhei com os autores clássicos, com a Lígia Prado, né, com meu Deus, com Atílio Boron, né? Que não é bem historiador, né? O Atílio Boron não é é exatamente um historiador. Isso, né? Enfim, tem uma coleção da USP, da EDUSP, História da América Contemporânea, enfim, eu trabalhei com esse pessoal todo. Sei. Eu trabalhei, inclusive, com um livro de História da América do Pierre Chauny. Famoso Chauny, né? Que é um livro do tempo do Ronca, é um livro de captura ainda. Né? Então, quer dizer, só que eu tentava fazer com que, a partir da literatura, eles não só se interessassem pela história da América, mas conseguissem fazer a conexão com aquilo que eles leram nos textos acadêmicos, vamos dizer assim.
O que eu não sei, em alguns casos sim, fizeram boas resenhas, fizeram boas correlações e tal, mas na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, tanto que quando em uma outra disciplina, breve história, a história da Europa no breve século XX, que é uma maluquice, eram 30 horas apenas, eu, ao invés de livros, coloquei filmes. Como se tratava da Segunda Guerra, era entre a Primeira e a Segunda Guerra, só dava tempo para dar isso. Quando o breve século XX, na perspectiva de Hobsbawm, é até o fim da União Soviética. Né? Uhum. Aí eu botei para eles resenharem filmes e fui logo chamando a atenção. Ninguém vem para cá botando figurino bonito, não sei, sabe? Ninguém me vem com isso, não. Não é isso que eu quero. Tive que dizer isso. Cenário, isso, aquilo, e tal, sabe? Descrevendo imagem, não venham descrever imagem, não, que não é isso que eu quero. Então, eu até acho, até antes da pandemia, eu tive resultados, eu diria que bons, no geral. Só que depois da pandemia, o povo avacalhou, o povo começou a pegar a sinopse de Amazon, pegava o livro O Tom do Patriarca, aí pegava a sinopse da Livraria da Travessa, que botava lá para chamar. Né? E agora está pior, né? Com o chat GPT, agora está pior. Agora vai ser pior. Agora vai ser pior. Agora vai ser pior. Tem vários. Como é o nome? Sites de resenhas, especializados em resenhas. Tem. Os caras iam buscar, gente. Eu me lembro disso. Claro, eu matei logo que essa resenha não é sua. Matei logo, eu peguei o trechinho, que eu não sei usar eu sou um semi-analfabeto tecnológico, né? Mas tem algumas coisas que eu ainda consigo usar. Eu pegava um trechinho, jogava no Google, olha lá a resenha que Maurício fez no site tal e tal. Eu só trabalhei com o Google me dava tudo. Maurício, eu botei um cara, tinha um aluno que ele se jactava de nunca ter lido um livro durante todo o curso de História. Isso ele dizia nos corredores, não era sabe, nos recônditos dos banheiros, era nos corredores. Aí eu aguardei ele, né? Quando ele chegou para ser meu aluno, e foi de Europa, o longo século XIX, que é outra maluquice que o povo inventou aqui, né? Que pega aquela perspectiva de Hobsbawm em A Era das Revoluções, né? Sei. Que vai de 1780 até 48. Até 48. Mas o longo século vai até 14. Que é que sim. Sim. Aí ele vai pegar a Era dos Impérios, Os impérios e tal. Isso. Aí eu aguardei ele. Ele chegou, eu peguei, joguei. Madame Bovary para ele resenhar. Ele me chega com sim, Maurício, aquele camarada, ele mesmo não leu nem a capa. Ele me chegou com uma resenha de 2 laudas. 2 laudas. De Madame Bovary e Flaubert. Né? 2 laudas. Eu digo, esse cara... Não, eu daria 20, né? Vai ser sintético. Você acha? Você acha? Acho. Capacidade de síntese impressionante, né? Impressionante. Espera aí, você não entendeu. 2 laudas. Uma era com o nome e tal. A outra era resenha. Então o cara era fantástico mesmo. Fantástico, né? Era. Aí o que eu peguei o texto todo, joguei no Google, não deu nada. Eu digo, burro, não é assim que faz, não. Aí eu comecei a pegar trechos. Localizei todas as resenhas que ele usou para sintetizar em uma página. 0, né? Lógico. Lógico. E até hoje eu espero ele reclamar. Então,
quer dizer, isso também é um misto de esperteza, entre aspas, com desonestidade. Ou excesso de sabedoria, porque o mal do sabido é pensar que só ele é sabido, né? Ou seja, você sabe trapacear, mas eu não sei descobrir que você trapaceou. Não. Né? Agora me diga o seguinte, vamos pegar e pensar nas pessoas que estão nos assistindo. Tá? Depois... não, antes eu queria fazer um comentário, antes de fazer essa pergunta. É curioso o seguinte, o Garcia Marques, como a gente comentou, ele foi amigo pessoal do Fidel. Né? Amigo pessoal mesmo. E a obra do Garcia Marques era lida em Cuba, assim, mas já o Outono do Patriarca não chegou a ser censurada, mas ela não recebeu incentivo. O que você acha? O Fidel Castro ficou com medo de ser patriarca? O que você acha que... Alguns chegaram até a dizer que ele estava criticando Fidel ali, né? Mas... não, inclusive, se você prestar atenção, não está mesmo. Não está mesmo. Não está. Não, se você prestar bem atenção, o Fidel não aparece ali, de jeito nenhum. Não aparece. Não aparece. Não. Né? Entanto, os cubanos, a cúpula cubana parece que não gostou muito. Não gostou. Não gostou. Mas aí que está. Cuba está ali, mas a Cuba anterior, Fidel, é a Cuba de Fulgêncio Batista. Isso. Né? Isso. E às vezes... E os americanos chamavam de El Negro. El Negro. Era El Negro. E a frase em espanhol que todo mundo usava, al negro le gusta dinero. Era. O cara era uma corrupção. Aí, veja, tem uns traços dele ali, do Fulgêncio. Tem. Uns traços. E se a gente quiser, pode até dizer que o patriarca morto e encontrado putrefato pudesse ser ele. Embora ele tenha fugido para os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos foi obrigado a dar asilo ao Fulgêncio Batista. Então, quer dizer, mas de qualquer modo, o próprio... porque nenhum desses, pelo menos assim, numa puxada rápida pela memória, nenhum desses ditadores que nós mencionamos morreu daquela forma. Então, ali é a morte política. É a morte política. Quer dizer, a nação nem notou quando ele morreu. Isso. Ou seja, a nação já estava tão habituada a obedecer ao patriarca que não precisava do patriarca. Não precisava. Não precisava do patriarca. E muito, muito provavelmente, Fidel pode ter enfrentado isso. Mas Fidel vai morrer o quê? Em 2000 e... não pode ter enfrentado esse temor? Não. Lá atrás, quando ele assume com a Revolução, ele pode ter enfrentado esse hábito, né? Sim. Né? Já estava tão acostumado com o Fulgêncio que... Era um hábito, né, primeiro de obediência. Né? Sim. A Revolução Cubana, uma das maiores dificuldades deles foi combater essa subordinação à crítica das pessoas. A crítica. Que é a impressão que se tem no final do texto. No final do texto, ele chega a aventar essa revolução. Não é? Durante vários pedaços do livro, você encontra o temor ou a possibilidade de a nação se levantar. Agora, se você viu essa dissertação que eu passei para você, né, que realmente ali o Outono do Patriarca não discute
a nação, porque não havia uma nação. Não, mas Maurício... Não, havia pátria. Veja bem, olha que coisa interessante. Você hoje pega o pessoal do Bolsonaro, eles o tempo todo falam em pátria. Pátria. Somos patriotas, mas não há uma discussão de nação. Não temos. Eu estou no patriarca também, você não tem uma... Nossa nacionalização, nosso nacionalismo é importado da Europa. Nós não temos um nacionalismo. Não temos. Não temos. Uhum. Por exemplo, quem seria a identidade nacional brasileira? Argentina, uruguaia, paraguaia, chilena. Não tem. Se você quiser trazer, e não tinha, porque eles não vieram com essa perspectiva, se você quiser apontar um elemento de nacionalidade nos países latino-americanos, é português ou é espanhola. Como eles, ao chegarem aqui, eles não vêm com essa noção de nação, a gente não tem. São os indígenas? São os africanos? É o amálgama de todos eles? Então, na verdade, o nacionalismo nosso é mais discurso. Exatamente. Importado da Europa. Começa no Império a tentativa de criar uma nação brasileira. A primeira coisa, branqueamento da população. Isso. Né? O branqueamento da população. E aqui a gente vai fazer uma comparação. O pessoal dos Estados Unidos, eles já chegaram da Europa com uma ideia de nação. Né? Eles já tinham ideia de nação quando eles vão chegar aos Estados Unidos. Aqui, o português não implanta uma ideia de nação no Brasil. E veja bem, enquanto, por exemplo, no Brasil, você pensa em branquear a população, lá nos Estados Unidos eles não pensam isso não, porque aqui, por exemplo, o chamado sangue branco, ele liquidaria com a impureza do sangue negro. Lá nos Estados Unidos, eles pensam o contrário. O sangue negro impuro contaminaria o sangue branco. E Portugal e Espanha, diga-se de passagem, são duas propostas diferentes. Nem podem evocar a pureza de sangue. Ninguém pode. Não, eu falo ninguém, mas eles não podem. Eles não podem mesmo. Eles não podem mesmo. Eles têm um contato. Primeiro, eles tiveram 8 séculos de contato com os árabes. Né? 8 séculos. Depois, logo ali, só atravessar o Mediterrâneo, tem o Marrocos. Tem a África. Ou seja, e segundo o Gilberto Freire, o contato do português com o africano é muito anterior à colonização brasileira. Né? Então, eles já chegam aqui trigueiros, eles não chegam brancos. Ou seja, o pessoal defende que o forte do Brasil é a miscigenação. Exatamente. Enquanto é interessante aqui a gente comentar que o Hitler ele admirava a noção racial americana. Porque o branco americano, o supremacista branco, ele procura exatamente a pureza racial dele. Né? Essa pureza racial. Então, há uma aproximação da proposta racial americana da proposta racial nazista. Exatamente. Você pega, por exemplo... Que não é a nossa proposta. Não é a nossa. Repare que a noção de propriedade mesmo, como se fosse seu cavalo, seu cachorro, do preto em relação ao preto, né, do branco em relação ao preto, quer dizer, do senhor de escravo. A relação era de propriedade. Né? Então, eu pego aquela escrava, levo para a cama, porque ela é da minha propriedade. Da minha propriedade. Pronto. Ela não tinha que chegar, Acabou. O americano não fazia isso, mesmo também sendo proprietário. Não fazia isso. Alguns faziam. Faziam, mas era aquela história, né? Da exceção que só corrobora com a regra.
É. Mas, em geral, o norte-americano não fazia isso. Não era uma. Não é? Não era uma proposta. Aqui não, aqui. Aqui era festa. E veja bem, a gente não está querendo falar que o nosso racismo seja mais brando que o Ah, americano. sim, claro que Não, não. não tem nada a Antes que a ver. gente seja apedrejado, né? Não, Claro não, que não, de não. jeito nenhum. Racismo é racismo, pronto. Não Racismo é tem. pronto. E acabou. É. Agora, é aquela velha história. Esse conceito de racismo, ele só aparece no século XIX. Ah, sim. Ele só aparece no século XIX. O 16, conceito, 17, 18, esse conceito não existe. o racismo existia, mas o O conceito não. conceito não. O O conceito não. conceito não. E ele vai aparecer, por incrível que pareça, de dentro da ciência. Exatamente. De Para dentro da ciência. justificar, né? É, Justificar o extermínio dos índios, os apaches, isso. né? Que É estavam isso. atrapalhando a expansão para o oeste. É. Né? É. Então, ou seja, a origem do conceito nem é o negro. Nem é o negro, é o índio. É. Bom, eu queria te fazer uma. Não sei se é a última pergunta, não sei o quê. Depois disso tudo que a gente falou, que como é complicado ler esse livro e tal, por que você, de alguma maneira, recomendou esse livro para as pessoas que estão nos assistindo? Ou você não recomendou, Não ou você fez recomendo? de sacanagem. Não, deixa Não, de não, não, cara. não. Ah, Doutor do tá. Patriarca? Recomendo e recomendo com veemência, como diria. Porque, na verdade, primeiro é um livro. Bom, aí o cara tem que ter prazer de ler, né? Porque é um livro para ser lido de um fôlego. Não dá para você começar a ler, peraí, amanhã eu termino. Mês que Peraí, vem. não, não dá. Não dá. É um livro para você sentar e ler, ou deitar, ou enfim, e ler. Porque ele quase que não tem intervalos. Né? Não, tem não. Ele não tem intervalos. Então, por outro lado, ele fala muito da pessoa humana. A pessoa humana é aquilo ali. Uhum. É aquilo ali. Se eu ou você não agimos daquela forma, é porque socialmente a gente tem freios, a gente tem limites, a gente tem valores, a gente tem, sabe? Tem marcos, tem parâmetros. Não dá para você, né? Porque na frente da sua casa tem uma escola com meninas desabrochando, não dá para você meter a mão, levar, sabe? Mas a pessoa humana é aquilo ali. Se a pessoa, por que que, por que que, por que que existem as leis? Por que que existem as leis? Por Para que que a coibir sociedade precisa de leis? vocês. Não é? É coerção. Não é? Então, Uhum. se a lei, a lei do Maria da Penha, que é uma lei, por que existe a lei Maria da Penha? Né? Porque alguém simplesmente se achou no direito de meter a mão na cara de Dona Maria e bater de manhã, bater de tarde, bater de noite e maltratar. Então alguém precisou, Vamos parar com isso, né? né? Parar com Vamos. isso. Parar Mas com... não adianta chegar fulano, não faz mais isso com a Dona Maria, não. Nem com a Dona Clara, nem com a Dona... Não adiantou esse tipo, né? Uhum. Bom, veja bem, agora nós pelo menos temos a consciência de que a gente tem que ter uma lei para coibir, mas antes a gente achava isso natural. Natural. Qual é o ditado que a gente conhecia? Briga de marido e mulher. Ninguém mete a colher. Então deixa ela se desgraçar lá. É. Então, quer dizer, a pessoa humana é exatamente isso aí. A Letícia é diferente de muitas pessoas que a gente
Conhece ou já ouviu falar, ou coisa que valha? Eu conheço muita gente igual, né? Não é? Muito, Que muito. diz, meu marido tem poder, deixa eu... E isso, entendeu? Então, ali é um retrato, e por isso que não dá, e ali ele acertou, não dá para lacrar. Foi Fulgêncio Batista, foi, Não, não é, Papadoc, não dá para lacrar. não dá para você chegar e dizer, e assim como não dá para dizer onde foi, Nem né? dá para dizer onde foi. Né? Exatamente. Não Exatamente. dá para você Por- dizer onde foi. Porque, na verdade, quando. A mesma coisa as conspirações, né? As conspirações. Quer dizer, no instante, alguém, enquanto ele, ele aquecia as arbitrariedades da mulher, alguém treinava 60. Gente, para que 60 cachorros, para pra, que isso tudo? sabe? Agora, uma das razões. Hoje de manhã eu estava pensando, gente, para quê? E aí eu me lembrei do seguinte: para ninguém intervir. Mas, por outro lado, eu pensei, não, mas ninguém interviria, porque todo mundo no mercado detestava ela. Não, e agora, os 60 é para você não encontrar nem vestígio dela. Pois é, e nem dele, nem do Nem moleque. do filho, nem do moleque. Né? E veja bem, e o patriarca, pelo menos ali, não aparece o patriarca perseguindo para saber quem fez. Foi aí que eu tive a impressão de que ela, aquela menina, a puta do Porto, era a narradora, porque foi a queixa que ela fez. Ela foi a única. Você vê, todo mundo que falava dos mortos dizia assim: que Deus o tenha, que Deus e tal. Quando falou do espanhol, que o diabo tenha nos quintos dos infernos. Né? Mas eu acho que ali você tem realmente. E ali ela se queixa que ele fez e tal e tal. E o verdadeiro culpado pela morte de Patrícia, de Letícia, do filho, não foi, entendeu? Não, Por isso que eu tive a impressão de que ela era a narradora desde o início. não. Olha, você teve aquele caso, aqueles camaradas cruéis, Patrício e não sei, não me lembro o nome, que matavam e levavam as cabeças para eles. Você se Esse lembra cara disso? mesmo, é esse espanhol mesmo. Aí Espanhol o com que pinta de acontece? francês. Aí fizeram um atentado contra ele, não, mataram ele, executaram. Ele não Exatamente. interviu, ele não interviu. Pelo contrário, ele disse: você está com medo? Isso. Mas aí que está. Por quê? Porque o Aí nome do patriarca. quem fez o atentado e a execução dele, deixou ele pendurado pelos tornozelos, né? Foi gente que estava incomodada com os corta-cabeças dele. E o próprio patriarca, tem aquela hora que ele diz assim: dentre as cabeças eu encontrei um cara que jogou muito dominó comigo. Quer dizer, o próprio patriarca já estava achando estranho, e quando ele foi executado, o próprio patriarca já estava cansado dele. Quer dizer, Cansado dele. ele mesmo. Não tomou qualquer providência, porque não tinha mais força. É. Já não tinha. Repare que, inclusive, ele diz assim que era encantador. Ele retado, azedo, aí quando o cara chegava, ele amofinava, como dizia a turma. Né? Então, aí a menina fala que, quando fala desse cara, ela diz que fez arbitrariedades com a desculpa de querer desculpa, mas o verdadeiro culpado pelo atentado que matou a mulher e o filho não foi descoberto. Não foi. O patriarca sentiu muito a morte da Letícia, sentiu pelo resto da vida, isso, mas não procurou o culpado. Não fez nada para castigar o culpado. Porque ela fez tantas arbitrariedades que o próprio nome do patriarca já estava sendo colocado em xeque. Isso. Né? Exatamente. Entendeu? E, claro, e aí eu volto a frisar que ali é o retrato
cru e nu da pessoa humana, seja ela quem for. Uhum. Se, repito, a gente não age, a maioria das pessoas não age daquela forma, é porque tem as travas legais, as travas morais, né? As travas religiosas, em alguns casos, que eu acho que estão caindo, né? Mas, enfim. Não, sim, não, né? Depende, né? Aí você vê o seguinte, já no século XVIII vão aparecer os contratualistas, né? O Rousseau, o Hobbes, né? Sim, sim. Vão, que vão que vão mostrar que para o ser humano ser viável, ele teve que fazer um contrato. Teria que fazer um contrato, senão todos iam comer todos. Todos iam É, matar todos. é. Eu fiquei me perguntando como é que foi formulado esse contrato, mas nem o Rousseau nem o Hobbes, e eram contratualistas diferentes, né? Uhum. Porque para o Hobbes o ser humano é mau e quem vai corrigir o ser humano é a sociedade, e para o Rousseau, ao contrário, o ser humano é bom e quem vai deturpá-lo é a sociedade. Né? Mas são dois contratualistas. Eu só fiquei me perguntando, sim, mas como é que surgiu esse contrato? Né? O Hobbes segue muito a linha do Calvino. É, sim. Né? É. O calvinismo tem uma importância fundamental nesse tipo de. Né? É porque o Rousseau já era mais da linha católica, né? Da Suíça, França. Uhum. Né? O Thomas Hobbes já era britânico, né? Já tem um pouco mais. É que o anglicano já teve um pé. O Batista também já teve um pé no calvinismo, mas Já. os Uhum. batistas saíram do calvinismo. É. Então, quer dizer, mas é isso. Ainda tem mais tarde a ideia, aquela metáfora do homem lobo do homem, né? É do Hobbes, né? Então, Eu já comentei, coitado do lobo, né? Não tem nada com isso, eu fui colocado aí. sobrou para ele. É porque eu nunca soube que o lobo fosse lobo de outro lobo. Né? O lobo Não, é sempre isso que é interessante, atacou Maurício. outras espécies. Maurício, é isso que é interessante. As espécies animais, elas não se matam entre si, É, salvo raríssimas. ou disputa de fêmea, que dois machos se Uhum, digladiam, uhum. mas Mas não chegam, né? Não chegam a se matar, a não sei não, que. Mas o homem não, velho. O homem mata o outro, se mata o filho, mata a mãe, mata a mulher com quem para ele não deita, poder. mata, sabe? Nós somos A mais mesma complicados. mulher que deu prazer a ele 1 minuto antes, ele vai lá e mata, sem, Pode matar tranquilamente. né? Você já Sem. imaginou se você que me deu prazer vai contar para aquela outra que não me dá prazer nunca? Pois é. Então, Seu Jorge Damasceno, acho que nós vamos começar a terminar. O que tu acha? Senão a gente vai então, ficar falando aqui até. até amanhã essa hora. É, E né? aí o pessoal vai nos cacetar. Mas bom, fica ao seu critério, mas eu acho que esse livro, talvez a gente não precise, não possa e não poderíamos mesmo esgotar a importância dele, até para que as pessoas também se interessassem em lê-lo, né? Claro. Senão a gente já leu para eles, né? É, é. Entendeu? Não, aqui o objetivo é dizer, olha, leiam e vejam como é interessante ler. Né? Não, Inclusive nos conteste, né? Não é ah, nada disso. Não é nada disso que vocês disseram. é. Agora tem duas possibilidades de você contestar, né? Que é pelo grupo e pelo YouTube, né? Você está Pelo aí. YouTube. E pelo Instagram também. Você já tem 3 possibilidades de comentar o que nós estamos fazendo aqui. Ô, Damasceno, antes de terminar, eu vou lembrar que, infelizmente, ontem eu descobri, atrasado, a morte
de um grande filósofo latino-americano, que foi o Henrique Dussel. O Henrique Dussel, ele é argentino, mas já vivia no México desde a implantação da ditadura em 76. Ele teve que sair da Argentina e nunca mais voltou para a Argentina. Ele ficou no México. Então, o Henrique Dussel é um autor muito interessante, e toda essa discussão nossa de América Latina a gente vai encontrar na filosofia do Henrique Dussel, que foi reconhecidamente o fundador do que ele chamou de filosofia da libertação. Então, dá para notar que o diálogo que ele tinha era com a teologia da libertação. Tanto assim que alguns o consideram também teólogo. Então, ele morreu em 5 de novembro. E eu só descobri ontem. Mas é assim mesmo, a gente não vai conseguir saber nem o dia exato da nossa morte. E quando eu morrer, eu já morri, então eu mesmo não vou tomar conhecimento dessa hora exata. Então, infelizmente, o Dussel morre com 89 anos. Eu não vou... há livros dele que são mais tranquilos de ler, mas outros nem tanto. Outros eu acho que... Inclusive, ele era cristão, mas profundamente marxista. Quer dizer, é possível você ser cristão e marxista. Claro, é possível. É possível. É bem possível. Agora, sem essa... Que inventaram uma coisa que eu acho esquisitíssima, que é essa coisa... Para justificar... alguns cristãos, para se justificarem pelo fato de serem marxistas, vem com o discurso de que Jesus Cristo era comunista. Aí já é uma forçação de barra daquelas bem... Eu também acho. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar sobre Jesus Cristo, você há de convir. Não precisa. Você não precisa ser cristão, basta ser coerente. Basta ser coerente. Eu acho, não vamos forçar as barras. Eu acho que considerar Jesus Cristo um comunista é, no mínimo, ser anacrônico. No mínimo. É, no mínimo, ser anacrônico. Exatamente. No mínimo. Exatamente. No mínimo. Ele não precisa ser comunista para você associá-lo a práticas comunistas. Eu acho que você pode, tranquilamente... É a mesma coisa. O cara, aquilo que a gente falou lá atrás, né? O historiador necessariamente ateu, não. Não mesmo. Não mesmo. Do mesmo modo que você não precisa ser marxista e ateu. Você pode ser ateu e ser um liberal. Pode, e tem muitos. E tem muitos. Né? Você pode ser ateu e ser da ultradireita. Exatamente. Né? Nazista ou coisas que tais. Isso. Não, nazistas ou coisas que tais. Exatamente. Então, a opção religiosa não pode ser... Não é para... Na verdade. Agora, eu fico muito espantado, e se isso for verdade, o pessoal... E aqui eu não estou me referindo só aos cristãos de hoje. Você associar Jesus Cristo ao ódio. Veja bem, se Jesus Cristo teve esse ódio todo, eu confesso que eu não estou com vontade de si. Em nome de quem você fez a Inquisição? Pois é, né? Mas aí... Em nome de quem, você... Em nome de quem... você fez as cruzadas, né? Faz as cruzadas. Veja só, aí é uma outra discussão, Maurício. Para mim, o cristianismo de Cristo, aquele cristianismo do ato, acaba com Constantino. É uma discussão interessante. É que quando... que, aliás, isso é quase unanimidade no campo histórico, né? Que a religião cristã passa de perseguida a perseguidora. Né? Então, ela deixa... por isso que eu fico invocado, fico muito invocado
quando alguém diz assim, Brasil, México, religião cristã, não. Religião católica. Católica. Por quê? Porque no Brasil, no México, na Argentina, embora, na América Latina como um todo, embora, a não ser que você queira dizer que tem uma fé cristianizada, porque aí você engloba todos os demais, protestantes, etc, etc, luteranos e tal. Mas você pegar, porque, enfim, então, para mim, o cristianismo, ele acaba com Constantino. Constantino, Teodósio, Sei. né? Acaba ali. Eu costumo brincar com a seguinte, eu costumo fazer a seguinte brincadeira. Brincadeira não, uma analogia, né? Eu sou pastor da Igreja Cristã de Roma. De Roma. Você é o imperador de Roma. Pois bem, hoje eu terminei o culto, fui para casa com, sei lá, 30 membros na minha igreja. Amanhã de manhã eu chego lá, tem 4.000. Ué, de onde saiu? De onde saiu? Ah, não, porque o imperador Maurício disse que a partir de hoje eu sou cristão. Percebeu, Maurício? É. Cristianismo, ou seja, a cristianização, entre aspas, é feita por decreto. A partir de hoje, o Império Romano é... Pronto. E aí, as premissas do cristianismo, arrependimento, confissão, não confissão auricular, né? Arrependimento, confissão, batismo, tudo isso no lixo. É uma coisa que isso eu comentava. Eu ministrei a história do cristianismo. Né? E uma coisa que bom, Constantino não perseguiu o que eles chamaram de pagãos. Né? Mas Teodósio, sim. É com Teodósio que começa a procura da eliminação dos templos, que os cristãos chamaram de pagãos. Né? Pagãos. Quer dizer, caracterizaram aquilo que não era cristão. Ou seja, há uma tendência cristã da época de demonizar, né, as pessoas, porque as práticas foram cristianizadas, entre aspas. Natal, entendeu? Natal é uma cristianização do paganismo romano. Entendeu? Então, quer dizer, esse cristianismo vivido de Constantino Teodósio para cá é um cristianismo. Não, o próprio ritual de Mitra foi bastante incorporado, porque todo mundo sabia que o ritual de Mitra ele rivalizava, até Teodósio, ele rivalizou com o cristianismo fortemente. Né? Então, uma das... Que o pessoal fala assim, o negro fez sincretismo. Meu caro, o cristianismo... É um puro sincretismo. Puro sincretismo. Puro. O Papa, a invenção do Papa. O Papa é inventado, gente. É uma invenção católica, romana. Então, quer dizer, aí você chamar isso de cristão é um assinte. É um assinte. Vamos voltar ao patriarca? O patriarca era cristão? Bom, pelo menos a Igreja Católica dava força para ele. Mas na hora que ela desagradou ele mandou ela. Foi. Né? Quando ele quis canonizar a mãe, a Igreja Católica resistiu. Ele mandou para os diabos. Como resistiu ao Perón, né? Isso. Ele mandou aos diabos. Mandou. Entendeu? Mandou. E quando ele começou a ser dominado por Letícia, ele trouxe de volta. Entendeu? Devolveu os bens. Entendeu? Abriu o colégio das huérfanas. Das huérfanas. E assim por diante. Entendeu? Então, quer dizer, não dá para você chamar este cristianismo de cristão. Não dá. Não dá. O próprio cristianismo brasileiro, Kátia Matoso fala bem disso,
O cristianismo brasileiro é uma brincadeira. Você pega os africanos e os nativos, impõe a eles esse catolicismo, eles pegam e fazem uma amálgama desse catolicismo que lhes foi imposto com as suas religiões nativas, naturais. E aí dá esse cristianismo que a gente conhece aí. Bom, meu camarada, é o seguinte, vamos então começar a marchar para o The End. No final. Tá? Bom, então, é o seguinte, por favor, leiam O Outono do Patriarca, que é uma belíssima lição de como é que a gente tem um ditador. Né? O ditador é isso aí, quer dizer, se alguém... E é uma coisa que eu acho muito interessante, por exemplo, o golpe de 64, ele foi dado para salvar a democracia. Do comunismo. Do comunismo. E aí, se você não gosta do que eu te torturo. Isso. Eu torturo você. Você não concorda comigo, eu torturo você. Isso. A tortura brasileira é uma prática da Inquisição, uma prática... sempre foi usada. Quando a gente for tratar a festa do bode, a gente vai ver como é interessante esse sistema de tortura. Tortura. Tinha treinamento, os caras vinham dar treinamento na América Latina como torturar. Não teve. Você tem filmes do Costa Gravas, né? Ficaram famosos, o Estado de Sítio, né? Uhum. Que mostram, inclusive, a vinda de pessoas para fazer treinamento aqui. Né? O Damitrione ficou famoso. Né? Ficou famoso. Os nossos militares que deram o golpe de 64, o pessoal da ESG, Escola Superior de Guerra, praticamente toda foi treinada nos Estados Unidos. Sim. Praticamente todo. E treinado como práticas de arrancar confissões de tortura, mediante tortura. E você vê o seguinte, a gente vê essa imbecilidade, o pessoal falando de comunismo, mas, infelizmente, a educação militar ainda é muito assim. Ainda é. Ainda é. Tem a anedota que contaram ano passado, que a Alckmin, presidindo a comissão de transição, se passou na frente do gabinete do Inominável, do ex. Aí diz que, quando passava, ele abriu a porta, segurou o braço de Alckmin e teria dito, por favor, me livre do comunismo. Não. E ele é da segunda ou da terceira geração, né? Quer dizer, essa a noção de comunismo dos militares é um negócio horroroso. Horroroso. Né? É um negócio horroroso. Tanto que, em 2016, isso volta à tona com toda a força. Com toda a força. O golpe de 16, ele é uma réplica piorada do de 64. E a motivação é a mesma. A mesmíssima. Livrar o Brasil do comunismo. Sendo que o golpe de 16 ainda teve um toque de misoginia sem dúvida. Fantástico, né? Sem dúvida. Fantástico. Sem dúvida. Bom, então, doutor Damasceno, eu sei que você mais ou menos é uma exceção, mas você vai voltar para discutir um outro autor aqui conosco. É o nosso grande Vargas Llosa. Vargas Llosa. Mário Vargas Llosa. Né? Bom. Ainda vivo, né? Ainda vivo. Desse grupo, acho que ele ainda é o único vivo. O único, porque o Cortázar morreu em 84, fevereiro de 84, né? E ele está vivo. Ele continua. Ele continua firme. Mas era o mais novo deles, né? Também. Acho que 10 anos. Mais novo que. O Cortázar morreu em 84, mas nasceu em 1914, né? Muito antes de todos eles. Né? E então você vai voltar para nós conversar. Volto com 2 obras
já para o povo começar a pensar em ler, A Festa do Bode, e Tempos Ásperos. que eu acho que é de 2000, não tenho muita certeza, mas acho que é de 2000. Também acho que é assim. Ou 2000 ou 2002, é nessa faixa aí. Mas eu acho que é por aí mesmo. E o Tempos Ásperos, que é de 19, né? Já é bem para trás. Então, quem gostou do papo, quer entender melhor ainda o próximo, é só mergulhar nessas duas obras. Aí eu explico, como eu expliquei a Zene, minha escolha, é que essas obras, para mim, elas são, embora tenha uma distância de cerca de 20 anos entre uma e outra, mas para mim elas são intercaladas, elas são interconectadas, como se diz hoje. Embora Tempos Ásperos não aborde exatamente um ditador, né? Ele vai abordar vai abordar um formador de ditadores. Isso, exatamente. Forjador de ditadores. Ali ele combate mais o imperialismo americano que no tempo da Festa do Bode. Tá? Embora os dois combatam. E veja bem, o Vargas Llosa vai virar um liberal. Mas ele mantém a mesma coisa, a mesma crítica ao imperialismo americano. E ele americano. vira liberal bem antes da Festa do Bode. Ele vira liberal Não, bem antes. Dos anos 80, né? Acho que até um pouco antes, sei lá. Ele vai virando liberal, né? Ele vai virando aos poucos. Ele vai virando liberal, né? Ele vai virando liberal. Em 90, ele... Já era. Não, quando ele se candidata à presidência do Peru, ele já é bem liberal. Bem liberal. Né? Bem liberal. Mas isso é só uma prévia. É uma prévia. Então, aquilo que você acha que não disse e você quer dizer, diga, e vamos partir para o Tiende. Diluei, reforçando a recomendação de que leiam o livro O Outono do Patriarca. E quem puder, leia pensando em desenvolver alguma pesquisa, alguma análise alguma literária, alguma resenha, ou alguma análise histórico-literária, enfim. Mas leiam e o interessante seria ler ou tomar contato com toda a obra de Garcia Marques, principalmente esta dos anos 60 e 70, né? Que é o seu ápice enquanto escritor, e um escritor que não escreve por escrever. Ele escreve porque entende que sua literatura poderia ser um lugar de combate. Eu acho que já na década de 80 ele vai escrever O Amor nos Tempos do Cólera, que eu também acho interessante. Eu acho um livro muito interessante. Que é um livro que eu acho que já estava na cabeça dele lá atrás, lá nos anos 50. A impressão que eu tenho é que ele estava com todos os livros na cabeça e foi soltando aos poucos. Eu acho que é isso. Quando ele sai com a mãe para vender a casa em Arataca, ele volta com 100 anos de solidão na cabeça. Exatamente. Prontinho. Ou seja, ele mudou o nome de Arataca para Macondo. Então é isso. Leiam 100 anos de solidão também. Né? Muito bom. É outro livro que também não dá para ler hoje, um pedaço, daqui a semana, outro. Não se esquece. É verdade. Enfim. É verdade. Mas, no mais, é agradecer por poder discutir. Finalmente consegui alguém com quem discutir esse livro, nunca encontrei, né? Até porque meus alunos não... E não é que eles não fossem capazes, eu nem estou falando da capacidade deles, eu estou falando do interesse, né? O interesse, que é um negócio complicado, mas enfim.
Tá certo. Então, obrigado, Damasceno, e eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, isso reforça, né, a importância do canal, dá aquele teu like e comentem, critiquem mesmo, digam, vamos melhorar esse negócio? Pô, Pois é. não é assim que se comenta o Autônomo do Patriarca, não, viu, Damasceno? Tem coisa melhor para fazer com ele, tá? Tem. Não gostei dessa sua maneira de abordar o Autônomo do Patriarca. Pois é. Aliás, se houver outro camarada, outra pessoa disposta a comentar o Autônomo do Patriarca melhor que o Damasceno, pode se inscrever que eu vou aceitar. Mas seria interessante você conseguir trazer aquela menina para discutir a história do fim do mundo, como é o nome? Do Vargas Llosa? A história do fim do mundo? Guerra do Fim do Mundo. Não, ela não quer. Não, ela quer discutir. Ela quer Cortázar. Ela não quer história do fim do mundo. Se eu conseguir trazê-la, é Cortázar. Cortázar. Muito bem. Que é, na minha opinião, mais difícil de ler do que Todo Mundo Junto, né? E com essa tradução brasileira, realmente. Também tem que tomar cuidado com ela, né? Tem que tomar cuidado com a tradução brasileira. A gente se dá bem com o Éric Nepomuceno, que é um bom tradutor, né? Do Gabriel Garcia Marques, né? Uhum. Pelo menos isso. Mas como você pegou uma tradução portuguesa... Nem fale, essa história de tirar as cuecas. Tirar as cuecas das mulheres. Das mulheres. As mulheres em Portugal usam cueca. Dureza. Exatamente. Então, pronto, pessoas. Prazer imenso. E eu só posso dizer até a próxima e tchau. Tchau, tchau.